E com apenas 16 anos de idade, aquele jovem bretão, então, né, ele é raptado pelos irlandeses e levado para o seu país para viver como escravos, cuidador de ovelhas naquelas montanhas geladas. E ali ele viveu por cerca de 6 anos, né, ele que tinha perdido tudo, no silêncio daquelas montanhas, ele encontra o todo que é Deus. Porque ele tinha muito mais tempo agora para rezar, para estar na presença de Deus, para compor orações. Nessa intimidade, Deus revela para ele que era tempo de ele fugir. E ele foge de volta para a Britânia. E estando ali, então, recebe uma visão, né, dos próprios irlandeses pedindo que ele voltasse. Então ele se torna sacerdote, ele se torna bispo e agora ele volta para a Irlanda, não para se vingar, mas para evangelizar. E ele, na ousadia dele, os próprios ídolos que estavam na presença dele caiu. Foi assim fantástico. Em pouco tempo ele evangelizou toda a Irlanda. A ousadia, a intimidade. E ali ele compôs aquela oração que nós conhecemos hoje como a couraça de São Patrício, né? Que diz assim: Cristo comigo, Cristo diante de mim, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo ao me deitar, Cristo ao me sentar, Cristo ao me levantar, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de todo homem que fala de mim, Cristo em todo olhar que me vê, Cristo em todo ouvido que me escuta. Essa é a evangelização, né, de um homem que, quando ele perdeu tudo, ele criou essa intimidade com Deus, né? E Jesus vem falar isso no Evangelho de hoje, que está no livro de São João, capítulo 16, a partir do versículo 23. Diz assim: em verdade vos digo, o que pedis ao Pai em meu nome, ele vô-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa alegria seja perfeita. Então Jesus aqui está ensinando os apóstolos para que peçam em nome dele, em nome de Jesus. Jesus está aqui preparando os apóstolos, né? Porque logo ele passaria pela paixão, morte e ressurreição. Então ele está preparando os apóstolos para que eles aprendam a ter Jesus também como intercessor entre eles, ou seja, entre nós e o Pai, que é Jesus. E Jesus aqui vai dizer: naquele dia pedireis em meu nome, já não digo que rogarei ao Pai por vós, pois o mesmo Pai que vos ama, porque vós me amastes e crestes, e que eu saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, agora deixo o mundo e volto para junto do Pai. Jesus aqui diz que com o tempo, esses apóstolos teriam tamanha intimidade com Deus que nem precisaria mais Jesus ser como intercessor entre ele e o Pai. O que Jesus nos fala aqui que é necessário que a gente crie essa intimidade com ele. Porque nos evangelhos anteriores, a gente vai ver, nessas passagens anteriores a esse evangelho, nós vamos ver que Jesus fala o tempo todo: permanecei na minha amizade, observai os mandamentos, né? Jesus fala dessa amizade. E é exatamente isso que ele quer. Ele veio, como diz Santo Agostinho, ele sendo Deus, ele se fez homem para que nós nos transformássemos em Deus. Aspas, Deus. Por quê? Porque quando nós nos tornamos irmãos de Jesus pela graça do batismo, nós nos tornamos, de certa forma, divinos também. Então, Jesus nos fala exatamente disso, dessa intimidade que nós temos que ter com ele. E é por isso que ele nos fala de que está dizendo essas coisas, mas chegará o tempo em que tudo será revelado claramente. Quanto mais a gente criar intimidade com Deus, mais a gente vai ver as coisas às claras. É claro que a revelação plena nós só teremos no céu. Mas quanto mais nós procurarmos ter essa intimidade com Deus, né, mais nós teremos essa certeza, mais nós suportaremos, né, as provações do mundo. Como dizia o próprio Nietzsche, quem tem um porquê aceita, né, suporta qualquer como. E é isso que Jesus nos pede nesse dia de hoje, para que a nossa amizade com Ele esteja em primeiro lugar,
para criar sim essa intimidade com Ele.